O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma entrevista ao jornal Globo deste final de semana. Falou sobre Lava Jato, lei da anistia e sobre o entendimento do entendimento que vem gerando, muita polêmica. O de prisão após condenação em segunda instância. Há atualmente 2 ações na corte. Uma Partido Ecológico Nacional e outra da OAB, que questionam essa decisão. A presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, deu indícios de que não quer pautar no plenário o julgamento desses casos. Celso de Mello defende a análise do tema e disse que a ministra terá sensibilidade em pautá-lo. O ministro é defensor do princípio do trânsito em julgado, quando a pena só pode ser executada depois de esgotadas todas as possibilidades de recursos aos tribunais superiores. Ele reconhece que deve ser voto vencido e acredita que deve prevalecer aí no plenário do Supremo uma posição intermediária que condiciona a execução das penas à confirmação da sentença pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, para darmos um exemplo, o ex-presidente Lula só iria para a cadeia após a decisão do STJ. Andreasa, começo com você esse tema. Você acha que o Celso de Mello deu um palpite ou uma dica de que o Supremo vai fazer nesse caso? O que você acha? O que você achou da entrevista? Eu acho que ele deu o palpite que é o que ele pode dar, mas está clara a linha, e é aquilo de que eu tenho falado aqui, existe essa ação de constitucionalidade, declaratória de constitucionalidade a ser votada, é aquilo que avaliará o mérito e, portanto, formará a decisão, essa votação na ordem do dia aí sim a gente terá efeito vinculante, o que for decidido nessa votação terá efeito geral, obrigatório, porque o que tem agora não é uma decisão, é muito importante deixar isso claro, o que tem agora é a formação de jurisprudência, O sujeito pode ser preso uma vez condenado em segunda instância. Isso precisa ser discutido no Supremo, eu não tenho dúvida disso, eu acho certo que se discuta essa questão, que se avalie o mérito, se tome aí sim uma decisão com efeito vinculante, repito. Mas ele vai além, o Celso de Mello, ele está numa posição confortável porque ele desde sempre defende o trânsito em julgado para a prisão. Mas ele vai além porque diz como a coisa acontecerá. Eu escrevi sobre isso, já falei aqui, uma solução intermediária, nem a prisão, uma vez havida a condenação em segunda instância, nem a espera pelo trânsito em julgado. Solução intermediária, sobe um grau, espera a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E com isso, pensando no caso concreto, Lula não seria preso. Ou pelo menos não seria preso no ano eleitoral. Tudo de que ele precisa para fazer campanha. E nós só estamos nessa situação agora, Patrick Santos, porque não se enfrentou o problema antes, porque não se tratou do mérito antes. Então agora, quanto mais se demorar, mais vai parecer que é uma decisão que tem o Lula como meta, como finalidade. O Lula toma o Supremo, portanto, de refém. Vera. Eu acho que já se tem uma decisão. As 2 vezes em que o Supremo firmou essa jurisprudência, ele o fez com a sua composição plena. E nas outras vezes em que discutiu o assunto, também formou jurisprudência. Quando o Eros Grau mudou o entendimento para que se esperasse o trânsito em julgado, e isso foi em 2008, foi com o pleno. Então, essas jurisprudências, elas deveriam ter o caráter vinculante, ou pelo menos balizar as decisões das próprias turmas do Supremo, mas não é o que tem acontecido. Cada um tem julgado do seu jeito. Para que seja vinculante, isso tem que ser firmado em súmula. E eu não sei se nem o julgamento da ADIM tem o poder de transformar em súmula. Então, se os caras quiserem continuar aplicando ao seu bel prazer, isso pode sempre acontecer. Então, eu acho que o Supremo peca ao aplicar, a depender da turma que julgue de uma maneira ou de outra uma jurisprudência que já existe. Dito isso, eu acho que sim, eles devem voltar a analisar o tema pelo fato de que tem um ministro que já deixou claro que quer mudar de lado, que quer mudar de posição. E isso vai mudar o entendimento geral. Melhor que o faça logo, que o faça às claras e que diga se vai realmente fazê-lo, porque já há quem diga que o ministro Gilmar Mendes teria reavaliado e em razão do momento atual, para não parecer que é algo destinado a beneficiar o Lula, poderia não mudar a sua posição. Então, eu acho que a presidente Carmen Lúcia não tem como ficar segurando essa bola por mais tempo. Ela tem de colocar a bola para jogo. Diga, André, você queria fazer alguma observação? Não, só para fazer a observação que é a seguinte, me desculpa, Vera.
o que se votou em 2016 foi um recurso extraordinário com agravo, que, segundo a Constituição, não tem efeito vinculante. Ele forma jurisprudência e repercussão geral, mas não tem efeito vinculante. Para que haja efeito vinculante, é preciso se votar ou uma ação declaratória de constitucionalidade ou uma DIN, uma ação de inconstitucionalidade. Nesses dois casos, a decisão tomada é decisão. Tem efeito vinculante, precisa ser seguido pelo judiciário inteiro. O que nós temos hoje, votado em 2016, tem apenas repercussão geral, é jurisprudência, mas não é obrigatoriamente a ser seguido. Só para fazer esse esclarecimento. O que você achou da entrevista do Celso de Mello, Madu? Mais uma vez, ministros do Supremo Tribunal Federal abrindo o bico, falando em excesso. Ele praticamente, a meu ver, ele deu uma sentença, uma declaração de voto, né, sobre assunto que será tema próximo de julgamento. Isso me parece que não é um comportamento correto do ministro. Eu acho que essa questão da prisão em segunda instância, julgada agora, é extremamente delicada. É extremamente delicada e uma mudança de postura. Essa mudança de lei ia virar uma lei Lula, né? Seria um julgamento feito a propósito, né, para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fosse preso. Porque, pela ordem natural das coisas, ele será preso agora, depois do dia 12 de março, né? Ontem, na Folha de São Paulo, teve uma matéria muito boa da Mônica Bergamo, que foi visitar no presídio da Papuda o ex-deputado Paulo Salim Maluf. Recomendo a leitura e é, de certa forma, para nós confortador ler esse tipo de matéria, inclusive porque aí na mesma cadeia aparecem, né, outras figuras como o ex-ministro Gedel Vieira Lima, todos de cabelo branco, porque não podem pintar, né, não podem pintar o cabelo na cadeia, o ex-senador Luiz Estevão, todos de péssima memória para todos os brasileiros. Esse tipo de matéria mostra quão importante a justiça existir, a justiça ser igual para todos, né? Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, você mudar uma regra de jogo, numa clara intenção de favorecer o ex-presidente Lula, né, de escapar da prisão, eu acho que seria um esculacho muito grande contra a sociedade brasileira. Eu acho que seria muito mais, a reação seria muito pior, do que do caso do Lula ser preso. Eu acho que no caso do Lula ser preso não vai acontecer nada. Zero. Zilch, como se diz nos Estados Unidos. Agora, no caso de se mudar a prisão na segunda instância, não só o Lula não vai preso, como muitos dos que estão hoje na cadeia, né, e que já foram condenados em segunda instância, vão entrar com pedidos, vão pedir para se enquadrar nessa jurisprudência e vão sair da cadeia, que vai ser uma desmoralização geral da justiça brasileira. E eu acho que o povo não vai assistir isso impassível, não.